Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce, vai descendo. Tire essas músicas sem vergonha e coloque uma que presta aí, seu miserável. Mas não é pra colocar música de coisa ruim também, seu desgramado. Coloca aí vamos dar aí o José, menino. Princesa, a deusa da minha poesia. Epa, isso aí não é Odair José, isso aí é Amigo Batista. Tá na hora de restabelecer a ordem no cenário musical. Você está por ouvir o podcast Afronta, com Celso Canjica e Bruno Grube. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo. Olá, pessoas de todo o cosmos e além, aqui quem vos fala é Bruno Grube, e ao meu lado está um dos mais entendidos músicos eruditos de toda a história musical. Dê um olá aí, Celso Canjica. Daí galera, beleza? E para começar a falar sobre música, o que é música? Bom, dentro da perspectiva musical temos o quesito fisiológico, que é onde o indivíduo, obviamente, ouve a música pelo ouvido, mas também sente a música mais acelerada, o seu coração acelera. Por quê? Porque toda aquela sonoridade que tem uma batida um pouco mais rápida faz com que o órgão dele, o coração, também acompanhe, digamos, aquela velocidade da música. A pessoa ouve uma música mais tranquila, seu corpo fica mais relaxado. Outra característica interessante de se notar é com relação ao emocional. Existem lembranças onde as músicas acabam sendo pontos de demarcação de memória, né? Por exemplo, quando se escolhe aquela música mais tradicional do casamento, todo mundo conhece. Algumas pessoas preferem escolher a outra música que tem mais a ver com a sua personalidade. E existem outras músicas também que influenciam ao longo da nossa vida no sentido emocional, quando são relacionadas a filmes, relacionados a momentos e contextos em que estávamos passando por alguma situação. Quando o sujeito perde a mulher, ele ouve uma música e lembra da guria. Um João Mineiro Marciano. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. E quando conhece também, né? Quando conhece, às vezes estava Pode também se inspirar, né? num local ali, deu o primeiro beijo ouvindo aquela música. Né? Tem tudo isso. E assim vai. Tem tudo isso. São pontos de recordação, né? Como podemos tratar desse tema tão amplo, música? Quando fala assim, eu gosto de música, e às vezes você acaba atingindo o outro sem querer até, né? Você tem que ter, obviamente, o respeito, deixando claro que muitas vezes aquilo que você gosta não é o melhor que existe, né? Simplesmente é aquilo que você entende como pertinente, o que mais lhe agrada, né? Porque envolve muita questão sentimental ali e da sensibilidade, né? O sujeito ouve, sei lá, um Vivaldi e sente alguma euforia em seu estado, né? Ou paz. Ele dependendo ali muito do indivíduo que vai ter a sensação que vai causar nele, né? Mas isto não quer dizer que ele tenha que promulgar o Vivaldi como o melhor de todos. É uma questão muito subjetiva. Agrada o eu dele, sem dar margem assim para impor determinado estilo como o melhor, né? A questão do sentimento, né, dessa lembrança, acúmulo de emoções relacionadas, né, a uma lembrança, e quando se escolhe, porque a maioria das pessoas a impressão que dá é que não escolhem um tipo musical para gostar, mas na verdade, de fato, estão escolhendo um estilo musical. No momento que você começa a gostar de uma música, começa a escutar sobre aquele artista, você vai se identificando com todo um cenário que aquele artista está envolvido, com todo um cenário que outras pessoas que gostam daquele artista também estão envolvidas, né? Às vezes até nesse sentido, quando a pessoa ouve uma música em outra língua, por exemplo em inglês, e não está entendendo nada que o
artista tá cantando ali, mas mesmo assim provoca algum sentimento, às vezes só pela melodia agradável ali, compreenda, né, o sentido ali, o que o artista quer, digamos, passar, né. O interessante é pensar que existe um significado tanto por parte da letra que tem ali, assim como também um significado por parte da melodia e da harmonia, né, que preenche o ambiente com aquela música. Tanto é que temos diversos artistas que tocam somente instrumental, né, e que também tem o reconhecimento. E quando se tratar de música? Bom, desde sempre eu acredito que a música é pertinente ao ser humano ali, né? Um dia, minha esposa estava... o que ela estava fazendo e eu derrubei, acho que um copo de plástico, não quebrou, por sorte, e fez barulho e eu comentei com ela que curioso você pensar que os homens pré-históricos, quando derrubaram uma pedra ali, emitiu um som e aquele som... deixou ele curioso, espantado, aquilo ali provocou um alvoroço no sujeito e eu tenho certeza que ele derrubou uma vez e tornou a derrubar, a repetir aquele movimento ali para que produzisse um som, né? E ali, a partir daquilo ali, foi criando-se, digamos, as músicas. Claro que de uma forma mais ordenada, né? A impressão que dá é que a música sempre esteve relacionada a eventos sociais. Que você pode tocar música sozinho, né? Para você mesmo se deleitar com ela, mas parece que o potencial máximo da música verdadeira só se realiza quando alcança várias pessoas. E nesse sentido do homem pré-histórico, a gente pode pensar naquelas reuniões em festas, festejos religiosos para comemorar, às vezes, a colheita, comemorar uma caça, comemorar o nascimento, comemorar casamentos e entre outras coisas possíveis, né? E entra também a questão do fato social do Durkheim, né? Implicando na forma de sentir, de pensar e agir, nos valores ali, porque um sujeito que pertence a um grupo social ali, ele vai, digamos, seguir as regras daquele grupo. Então, historicamente também, se o sujeito ali, digamos que ele é roqueiro, digamos, ele pertence àquele grupo, ele só vai ouvir aquele determinado tipo de música. O sujeito que mora no sertão vai ouvir o sertanejo. Então, também isso faz parte todo, historicamente, ali do sujeito que pertence ao fato social, né? Engatando aí um gancho nesse sentido de fato social, aonde a música pode se revelar? Justamente nesse sentido, de você pertencer a um determinado grupo, mesmo que a pessoa não tenha a clara certeza que ela pertence àquele grupo, digamos que inconscientemente ela pertence, né? Quando ela frequenta um tipo de local que toca aquela música, ou mesmo em casa, ali, quando ele está fazendo os seus afazeres ou relaxando, ele está ouvindo determinado estilo musical, ele está pertencendo a toda uma gama cultural daquele artista que ele gosta, né? E o fato de você pertencer, né, a um grupo garantem algumas características próprias desse grupo para si, né? Você entra dentro de um ambiente onde tem certos recursos que você pode utilizar para si mesmo, né? Principalmente relacionado a recursos sentimentais. O Platão pôs a perspectiva de que a música tem o poder de produzir estados emocionais no ouvinte. Então é aquilo que, voltando lá no início lá de você ouvir uma música quando você, na tua formatura, por exemplo, eu entrei com tal música lá. Às vezes, se você estiver andando pelo centro da sua cidade e uma loja ali tá fazendo um anúncio comercial e no intervalo toca aquela música, só de você ouvir aquela música, ela já vai te remeter novamente àquele momento que você passou. E os ritmos, as tonalidades, toda a harmonia própria daquele estilo musical, né? Além de garantir, por assim dizer, alguns tipos de sentimentos específicos, esses sentimentos específicos vão fazer com que todas aquelas pessoas que gostem daquilo, além de se identificarem com esses sentimentos, compartilhem esses sentimentos entre si, né? Como eu mencionei o amigo Platão ali, que ele diz que a música produz esses estados emocionais no ouvinte, o nosso amigo Aristóteles disse que a música imita e representa as emoções, né? Então, o artista que, por exemplo, faz uma música falando do amor, provavelmente ele estava sentindo alguma sensação amorosa ali para falar de amor. Se quer fazer uma música de protesto,
sujeito está indignado com a situação da sociedade. Enfim, é nesse sentido ali que a música tem muito a ver com a questão emotiva do sujeito, né? E as músicas bem empregadas numa vida, acredito eu, que podem fortalecer e potencializar muito bem a personalidade de uma pessoa. Também Assim como pode prejudicar. construir ou desconstruir. Como é o caso, como você comentou agora há pouco, de algumas propagandas que utilizam essas abordagens musicais para tentar pegar pelo subconsciente da pessoa, né? Um exemplo disso, você ouvir o carro do sorvete tocando música infantil. O foco deles é principalmente na criança que vai lá e pedir para os pais comprarem o sorvete dele. Por quê? Porque só o fato associou a criança gosta de sorvete e ouvindo uma música ali do seu gosto, inconscientemente o cérebro fez a junção dos gostos ali, né? Por que as novelas não colocam thrash metal, death metal? O objetivo não é passar esse tipo de sentimento, né? O objetivo é passar um sentimento um pouquinho mais de amor. Já um filme de terror, um filme... Vai ter uma música mais chocante, uma música mais... um pouco mais desarmônica, assim, quebrada nas Caótica, tonalidades, né? Umas tonalidades um pouco mais... causam um desconforto, às vezes, até, né? Dependendo. Foi legal você falar a questão da tonalidade, que o sujeito, quando... às vezes, um tanto quanto leigo na questão musical... o tom da música, o tom, e tudo remete só à questão de ouvir, digamos, o tom, né? Mas quando na verdade esse termo foi empregado até da questão visual, né? Porque quando o maestro fala, eu quero uma canção, uma música mais vermelha, né? É porque ele quer uma música mais vibrante, mais forte, né? Eu quero uma música azul. É uma cor que remete à leveza, então... Essa questão de tom musical reflete na intensidade que a música vai ser produzida e depois reproduzida, né? São qualidades da música, né? Que são perceptíveis não somente pelo ouvido, mas também... outros sentidos, outras maneiras de interpretar através de outros sentidos. Inclusive, existem casos de pessoas que conseguem ver a música e ver as frequências sonoras, né? Exatamente. São casos muito raros de pessoas assim. Daí imagine você ver uma música... que é até estranho a gente pensar nesse sentido, né? Que a percepção musical da pessoa é extremamente aguçada, né? Tem também algumas pessoas que chamam de ouvido absoluto, que conseguem identificar certinho a nota. E nem bater uma colher aqui na caneca, a pessoa sabe qual que é a nota. E ouve uma vez, ela já consegue assimilar, né? Adquirir, por exemplo, uma música lá tem tantas notas, ela ouve uma vez e já consegue decorar, né? As notas, as sequências. São habilidades que algumas pessoas nascem com e algumas pessoas desenvolvem também, né? Exatamente. É possível de se desenvolver. E seguindo a nossa trajetória harmônica aqui, por que discutir sobre música? Bom, eu não vou pedir ajuda aos universitários, mas vou pedir ajuda ao meu amigo Arthur Schopenhauer, que ele dá uma grande ênfase na questão estética, né, no livro 3 dele, do Mundo como Vontade e Representação, sobretudo a música. Ele disse que a música é a rainha das artes. Por quê? Porque ele tinha toda a questão ali do sujeito e objeto, né, o eu e o exterior ali, a influência, né? E a música permite ao sujeito estar consigo próprio, né? Não é nenhum erro de concordância ali, o eu está consigo próprio. Mas uma ênfase. É uma ênfase ali porque o sujeito, digamos, ele chega em casa do serviço e vai ouvir a música que agrada a ele, né? Agrada seus sentimentos. Ele faz uma blindagem do exterior e entra numa sensação entre ele e ele mesmo, né? Claro que parece um tanto quanto sem nexo dizer, mas como que ele vai estar entre ele e ele se ele está ouvindo uma música e quem produziu aquela música foi o outro, né? Mas ele vai ter uma representação daquela música, ele vai entrar no mundo que ele interpretou daquela música, né? Daquela música e, tipo, por mais que a outra pessoa que tenha produzido a música, não é ela que está no momento ali. São os sentidos pessoais daquela pessoa, próprios daquela pessoa, que vão criar toda uma representação daquele ambiente musical, né? Exatamente. O discípulo do Schopenhauer, o Nietzsche, ele vai afirmar também que a vida sem música não teria sentido, né? Porque a música é uma ferramenta que faz o indivíduo suportar as intempéries da vida, né?
Fortalece. Muitas vezes no momento de crise acaba tornando uma forma de catarse, né? O Ferreira Goulart disse que a arte existe porque a vida não basta, né? Só a vida não basta, então. E a música, né? Todas as artes, mas como o foco hoje é música. Inclusive Ferreira Goulart é um poeta, né? Foi um poeta, morreu esses tempos. Né? Exatamente. Um grande poeta. A música, ela tem um poder ali todo catártico, transcendental ali que ajuda no eu. Falando em poesia, a gente podia falar de poesia também, né? Também, exatamente, nos próximos aí. Que cada um ouça o que quiser também, sem fazer aqui nenhum preconceito com estilos musicais ali, se a pessoa gosta de ouvir determinado estilo musical, que eu acho assim, agora uma opinião, assim, o sujeito ouve determinada música e ele é alienado, mas se ele ouve aquele outro estilo, ele é esclarecido. Não, o sujeito ele pode ouvir, digamos, um funk carioca ali e 2 horas depois está lendo um livro de filosofia. E existe aquele sujeito que está escutando uma música cult, erudita, e 2 horas depois está assassinando gente ou lendo Veja, 50 Tons de Cinza e por aí vai. O importante na música é você se sentir bem escutando, exatamente, né? Independente de qual for. O fator fundamental da música é propiciar um sentimento agradável do sujeito, independente do estilo. Também, ao meu ver, é ser uma espécie de caminho para essa redenção sentimental. Se a pessoa está sentindo muita raiva, vai lá, escuta uma música pesada, uma música que carrega esse sentimento de raiva e vai, às vezes, extravasar essa raiva pela música. Ou se está se sentindo muito triste, através dessa música, vai encontrar outras pessoas que passaram por aquilo também e vai conseguir dissipar um pouco da tristeza, e assim vai, né? Sim, digamos que a pessoa vai ouvir a música ali e não vai atacar com violência pro outro, né? Às vezes é a música que vai segurar a pessoa. Vai segurar, né? Ou ela vai expulsar aquilo que tá ruim dentro dela através da música, né? Sem atingir o outro ali diretamente. Produzindo uma música também. Escrevendo uma música. Vai passar aquela angústia que a pessoa tá sentindo pra compartilhar, né? Na verdade, essa angústia com outras pessoas. Mas não de uma maneira ruim, de uma maneira que vai fazer com que essas pessoas que se sintam angustiadas se vejam ali e deixem ali e não passem pra frente. A música é o verdadeiro perfume da alma. Agora eu gostei disso aí. Então, vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos, a gente se vê por aí. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Afronta com Celso Canjica e Bruno Grube. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo.